Graça e paz, queridos. Mais uma segunda-feira, estamos de volta com o programa De Volta para o Altar. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Que bom mais uma vez o Senhor ter nos dado o privilégio de estarmos juntos, você aí na sua casa, no seu trabalho, e nós estamos aqui com o propósito de levarmos a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus que está no livro do Êxodo, Êxodo no capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Glória a Deus. Nós estamos falando nessa tarde de um dos líderes mais conhecidos e um dos mais importantes que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Depois de Jesus Cristo, podemos dizer que esse foi o maior líder que nós encontramos na história da Bíblia Sagrada. Moisés aparece como uma resposta de Deus para o clamor de um povo. Ainda que Moisés foi um grande líder, um referencial, um exponencial dentro do grande propósito de Deus, mas Moisés também foi uma grande resposta de Deus para uma geração. Se nós pegarmos desde o princípio, nós entenderemos que Moisés foi gerado em meio a um tempo de crise, um tempo em que Faraó havia dado uma palavra, um edito para que se matasse todas as crianças do sexo masculino dentro da terra do Egito, dos filhos dos hebreus. Mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha um propósito, e nesse mesmo período de aflição, nesse mesmo período de angústia, Deus então ativa esse grande propósito, Deus ativa essa resposta no ventre de uma mulher chamada Joquebede. Então Moisés é gerado, nasce, você conhece a história e sabe daquilo que aconteceu. Moisés é colocado no Nilo, vai para dentro do palácio de Faraó, passa 40 anos conhecendo toda a ciência, toda a cultura. Na verdade, Moisés estava sendo preparado para ser o grande estadista, para ser o sucessor, quem sabe, de Faraó. Mas Moisés, ainda que fosse preparado dentro do Egito, ainda que estivesse dentro das grandes estatísticas do Egito, para ser o grande sucessor de Faraó, Moisés estava na estatística do céu. Moisés era uma resposta de Deus para uma geração. Deus já estava preparando a vida de Moisés para que no tempo de Deus, Deus pudesse usar Moisés como líder do seu povo na saída do Egito para a terra de Canaã. Porque nosso Deus é um Deus que trabalha com o tempo. O nosso Deus é um Deus que trabalha com propósito. Moisés, ele espera, ou melhor, Deus ativa na vida de Moisés exatamente no tempo em que era o tempo de Deus na vida de Moisés. E Moisés, então, é encontrado por Deus ali no deserto. E a história de Moisés, então, foi marcada por muitos sinais, por muitos prodígios, por muitas maravilhas. Quando Moisés, por exemplo, é chamado por Deus ali no meio daquela sarça ardente, quando Deus fala com Moisés e o envia para falar com o Faraó, ali começa a aparecer os sinais de Deus na vida de Moisés e através da vida de Moisés. Ainda que Moisés talvez não esperasse que aquilo fosse acontecer na sua vida, porque na verdade muitas vezes nós não esperamos que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, fazemos os nossos projetos, nós sonhamos, estabelecemos alguns alvos para as nossas vidas,
mas acima dos nossos sonhos, acima dos nossos projetos, acima dos nossos alvos, sempre existe um grande propósito de Deus. Na vida de Moisés não foi diferente. Ainda que talvez Moisés já tinha constituído família, havia contraído Jetro como seu sogro, estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, mas chega o momento de Deus na vida de Moisés. E quando chega o momento de Deus na vida de Moisés, Deus começa a marcar o ministério, Deus começa a marcar a história de Moisés, com milagres, com maravilhas, com sinais, de maneira que agora Moisés já não anda mais no natural, Moisés anda no sobrenatural. Moisés foi aquele em que mais Deus falou nesse tempo em que eles estiveram no deserto. 40 anos, Moisés se encontrando com Deus costumeiramente, continuamente, e Deus dando estratégia para Moisés. Deus falando com Moisés. Grandes obras aconteceram na vida desse homem, no ministério desse homem. Quantas coisas Deus fez através da vida de Moisés e também na vida de Moisés. Uma das grandes obras e um dos grandes eventos que aconteceu na vida de Moisés foi quando Deus o chama para subir ali no cume do Sinai. Moisés passa 40 dias e 40 noites, face a face com Deus. Eu não sei como foi ou como ficou aquele ambiente, mas o certo é que a glória de Deus invadiu o cume do Sinai e ali estava Moisés, junto com Deus, face a face com Deus, tendo grandes experiências com Deus. Mas a Bíblia diz que chega um determinado tempo, que chega um determinado dia na vida de Moisés, que acontece aquilo que Moisés não esperava que fosse acontecer. Porque de fato, muitas coisas também acontecem na nossa vida, acontecem na nossa história, que nós não esperamos que talvez possa acontecer, pelo fato de nós termos tido grandes experiências com Deus, pelo fato de nós andarmos na presença de Deus, pelo fato de nós fazermos a vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos blindados, que talvez muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa comum não vá acontecer na nossa vida, mas aconteceu na vida de Moisés. Este homem que andava com Deus, que passava 40 dias, 40 noites, que passava uma quarentena no cume do Sinai, face a face com Deus. Mas, mesmo assim, Moisés passa por algumas experiências negativas, por algumas experiências que, quem sabe, ele não gostaria de ter passado, como talvez você que está nessa tarde, ou talvez nessa noite, ou quem sabe nessa manhã, ouvindo esta palavra, vendo esse vídeo, e você já está se encontrando dentro desta mensagem. Talvez Deus já te usou de uma forma poderosa, você já teve grandes experiências com Deus, Deus já operou maravilhas na tua vida e através da tua vida. Quem sabe até mesmo você achou que na tua vida não fosse acontecer, mas aconteceu. Não porque Deus perdeu o controle, não porque Deus não quer mais nada com você. Pelo contrário, eu vejo isso como uma grande oportunidade de Deus, de nós intensificarmos o nosso relacionamento com Deus, de nós afinarmos o nosso relacionamento com Deus. Cada permissividade de Deus na nossa vida significa uma porta que Deus está abrindo, uma porta de uma sala de aula prática, para que a gente aprenda, para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja renovado. Moisés se depara com uma situação que ele não esperava que fosse acontecer. A Bíblia diz, alguns capítulos atrás, que quando Deus chama Moisés para estar no cume do Sinai, passando 40 dias e 40 noites, face a face com Deus, Deus entrega para Moisés aquilo que Deus jamais havia entregue para outro homem. Deus coloca nas mãos de Moisés 2 tábuas, as tábuas dos 10 mandamentos. O próprio Deus havia escrito com o seu dedo
os 10 mandamentos nessa tábua. Deus coloca nas mãos de Moisés como um estatuto perpétuo. Aquelas tábuas significavam a oficialização da aliança de Deus com o seu povo. Moisés estava recebendo um legado, Moisés estava recebendo uma identidade para o povo de Deus. Quando Moisés vai descer do cume do Sinai, ainda que Moisés não soubesse, mas Deus, na sua onisciência, já sabia que o povo havia se corrompido. Mesmo assim, Moisés desce, quem sabe com uma expectativa no seu coração. Eu vou chegar, o povo vai estar orando, o povo vai estar esperando e nós vamos celebrar, nós vamos festejar o nome do nosso Deus por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quem sabe essa era a expectativa que fora gerado no coração de Moisés. Mas a Bíblia diz que quando Moisés desce e chega no sopé do monte, Moisés encontra o povo despido, Moisés encontra o povo prostrado diante de uma imagem de ouro, diante de um bezerro de ouro que fora feito por Arão. O povo conspirou, o povo orientou, o povo pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro para que eles pudessem adorá-lo. O bezerro de ouro era a imagem de um dos deuses do Egito. Agora o povo que tinha saído por mão forte de Deus de dentro do Egito estavam caminhando para a terra da promessa, estavam caminhando para a terra de Canaã. Deus de noite se manifestando numa coluna de fogo, durante o dia numa coluna de nuvem, todos os dias Deus suprindo todas as necessidades. Mesmo assim, o povo se corrompe, o povo desvia, o povo se volta contra Deus, o povo volta a adorar os deuses do Egito. Agora, Moisés, quando se depara com aquela cena, Moisés, quando se depara com aquela situação, Moisés, quando se depara com aquele cenário, a carne, a humanidade de Moisés fala mais alto do que o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, Moisés reage, como quem sabe você que está nessa tarde, nessa noite ou nesta manhã, ouvindo esta palavra. A reação imediata de Moisés foi quebrar as tábuas que ele havia recebido de Deus como um legado, como um estatuto, como uma identidade, como um registro, como um presente. Deus havia dado para Moisés, mas por conta de uma situação, Moisés quebra. Moisés reage, quem sabe, precipitadamente. Ele quebra tudo aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Quem sabe eu esteja pregando para você que também por conta de alguma situação, quem sabe por conta até mesmo de uma fofoca, talvez falaram do seu nome, talvez te perseguiram, dentro da igreja se levantaram, alguma coisa aconteceu no meio da tua família e por conta disso você também quebrou, você abriu mão, você destruiu aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E agora vem a autoacusação. Eu não tenho mais direito, eu não posso mais. Satanás sempre vai aparecer em cena para dizer, agora acabou. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos realmente não tem mais jeito. Agora terminou, porque o que não falta são pessoas para negativarem, para potencializarem a situação negativa que nós, por muitas vezes, possamos estar vivendo. Pessoas, muitas vezes, chegam para acabar de destruir, para acabar de quebrar. Moisés estava ali, diante daquele povo, naquela situação, ele quebra as pedras que haviam recebido de Deus. E agora, o coração de Moisés, o que é que Moisés estava pensando? Olhando para as fagulhas das pedras que estavam no chão, olhando para os pedaços da pedra que estavam no chão, porque a Bíblia diz que Moisés quebra as pedras que havia recebido de Deus. Talvez você também quebrou, talvez você abriu mão, talvez
você negociou, talvez você jogou fora. Eu não sei o que é que você fez com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quem sabe o teu ministério, talvez o teu chamado, os dons espirituais, talvez até mesmo o teu casamento. Você jogou fora os teus sonhos, os teus projetos, por conta de alguma situação, assim como Moisés, reagindo precipitadamente, você quebrou. E quem sabe agora, a voz que ecoa 24 horas por dia nos seus ouvidos não é outra senão: acabou, terminou, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais nenhuma possibilidade. E eu venho nessa tarde com esta palavra para dizer que de fato não tem nenhuma possibilidade para o homem da terra, mas há uma grande possibilidade para o nosso Deus que está no céu. Deus ainda continua interessado na sua vida. Deus está disposto a recomeçar com você, assim como Deus aparece para Moisés, porque aqui a Bíblia diz que Deus aparece. A iniciativa foi de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa de falar com Moisés. Depois daquela tragédia, depois daquilo que aconteceu, depois de Moisés ter quebrado as pedras que havia recebido de Deus, Deus aparece para Moisés e inicia uma proposta de recomeço. E nessa tarde, através desta palavra, talvez o teu amigo não apareceu, o teu colega não apareceu, alguém da sua família também não apareceu, mas Deus nessa tarde aparece através desta palavra, que Deus está disposto a recomeçar tudo com você. Aqui nós lemos que Deus manda Moisés preparar 2 pedras, ou seja, Deus não vai diminuir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que Deus prometeu para você. Deus não vai diminuir o tamanho, Deus não vai diminuir a dimensão. Quem sabe se fosse o homem que aparecesse aqui para fazer uma nova proposta para Moisés, mandaria Moisés preparar 1 pedra apenas. Mas o nosso Deus, ele não diminui. O nosso Deus continua com o mesmo propósito. Deus manda Moisés: prepare 2 pedras, Moisés, porque eu escreverei tudo de novo, assim como estava escrito nas primeiras pedras que você quebrou. Nessa tarde, eu vejo que Deus está nos oportunizando, mais uma vez, um recomeço na sua presença. Deus não quer saber em quantos pedaços as tuas pedras ficaram. Deus não quer saber quem é que tem a razão ou não tem. Deus não quer saber se você perdeu a cabeça. Deus não quer saber se você se precipitou. Deus só quer saber nessa tarde se você está disposto a preparar 2 pedras para Ele escrever tudo de novo na tua história, no teu ministério, no teu casamento. Deus deseja escrever tudo de novo. Deus está pedindo tão somente para Moisés preparar as 2 pedras. E eu perguntei para Deus: Senhor, se Moisés sabia o que estava escrito nas pedras, por que Moisés não escreveu também nas pedras? E Deus falou ao meu coração: porque Moisés não teria capacidade de escrever aquilo que eu iria escrever. Porque muitas vezes, depois de uma frustração, depois de uma decepção, depois de uma tragédia que acontece na nossa vida, muitas vezes nós passamos a não acreditar que Deus é capaz, que Deus tem poder para fazer aquilo que estava escrito, aquilo que Ele havia prometido. Por isso então Deus está dizendo: só prepara as 2 pedras, porque eu vou escrever exatamente como estava escrito nas primeiras tábuas que você quebraste. O que eu vou escrever é grande, o que eu vou escrever é sobrenatural,
O que eu vou escrever foge do teu entendimento. O que eu vou escrever foge do teu intelecto, Moisés. O que eu vou fazer é maior do que você imagina. O que eu vou fazer vai deixar muita gente surpresa. Será grande o que Deus quer escrever nas tuas tábuas a partir dessa tarde. Se você de fato crer, se você de fato acreditar, se você tomar posse desta palavra, Deus está te chamando para um recomeço. Quem sabe você entrou 2020 olhando para as fagulhas de pedra que você quebrou. Quem sabe dentro da tua casa, na igreja que você frequenta, na sua empresa, aquilo que você recebeu de Deus, você acabou quebrando precipitadamente. Você, quem sabe, na sua carnalidade, na sua humanidade, você acabou quebrando e agora talvez você está olhando para o chão, olhando para as fagulhas de pedra. Como é que eu vou recomeçar? Deus não vai juntar as pedras quebradas. Deus não vai utilizar as fagulhas. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Deus tem um tempo novo para o teu ministério. Deus está manse. Refolgue der que nasce calamância. Deus está te mandando preparar 2 tábuas de pedras. Deus está dizendo através desta palavra: prepare o seu coração, prepare a sua alma, prepare o seu espírito, porque eu tenho coisas novas para escrever nessas tábuas. Deus tem coisas novas para liberar sobre a sua vida, Moisés. O teu ministério não acabou. O teu casamento não terminou. Não se autocondene porque talvez as pedras se quebraram. Todos nós estamos sujeitos, mas o nosso Deus sempre vai aparecer para nos dar uma nova oportunidade, para recomeçarmos novamente. E essa é a tua tarde. Quem sabe você está dizendo: eu vou esperar mais um pouco, vou deixar para 2021. E Deus está dizendo: eu te quero é hoje. Prepare as 2 tábuas de pedra. Ou seja, faça a tua parte e eu vou fazer a minha. Faça a tua parte e eu vou fazer a minha. Preparar a pedra é com você. Escrever uma nova história é com Deus. Pastor, onde eu vou comprar? Onde eu vou adquirir essas novas pedras? Não adianta você buscar essas pedras nas marmoarias ou quem sabe nas cascalheiras. Essas pedras que Deus está te pedindo, você só vai encontrar na oração. Você só vai encontrar no arrependimento. Você só vai encontrar na adoração. Então volte a buscar, a adorar, a ler a palavra de Deus e as 2 tábuas de pedras vão surgir na tua vida para Deus escrever tudo de novo, como estava escrito nas tábuas que quem sabe você quebrou alguns meses atrás, ou quem sabe até anos atrás você quebrou, e o diabo sempre tem aparecido para te acusar, para dizer que não dá mais, para dizer que não adianta. Mas Deus apareceu para Moisés, e Deus nessa tarde, através da sua palavra, está aparecendo para cada um de nós. Prepara as tábuas e deixa que eu vou escrever tudo de novo. Amém? Deus tem um tudo de novo para a tua história, para a sua vida. É no meio dessa aflição, é no meio desse choro, é no meio dessa escassez, dessa luta, dessa prova que Deus vai escrever, ou que Deus vai começar a escrever tudo de novo na sua vida, na sua história, no seu ministério, no seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe e prospere a sua vida sob esta palavra, e segunda-feira que vem nós estaremos de volta com mais um programa De Volta para o Altar. Deus abençoe. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.